Estamos aqui em mais um podcast, né, do Robson. E, Robson, eu já tenho uma pergunta para você, já de imediato. Você que construiu uma história, na verdade, muito forte, embasada em resultados muito concretos, ajudando muitos empresários, né, na área que você atua. Mas muita gente não conhece você, né? Então, conta um pouquinho da sua história, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco o resumo e para que elas entendam quem que é o Dr. Robson, né, de verdade. Muito bacana. Primeiro, Thiago, uma satisfação estar contigo aqui. Você que é um cara aí hiper reconhecido na internet Obrigado, e irmão. para mim é uma oportunidade única de estar aqui. Bom, o Robson Prado é um mineiro, né, que veio para São Paulo nos anos 80 e que começou a sua carreira aos 12 anos de idade trabalhando com panfletagem na rua. E aos 14, Panfletagem? com panfletagem, né? Então, por isso que certa vez até os meus filhos chegaram e falaram: pai, mas tudo que é papel da rua você pega. Por quê? Porque eu sei como que é ruim alguém te entregar e você não pegar. E aí, aos 14 anos, comecei a trabalhar registrado numa contabilidade, virei contador, fiquei no mercado privado por praticamente 20 anos e depois resolvi empreender no ramo do direito, né? Então a minha formação é de especialista em direito empresarial e trabalhista e também voltei a ser contador, né? Mas só para me reinscrever no CRC por umas questões gerais aí de empreendedorismo. Nossa, isso é muito forte, né? E hoje, atualmente, você mora aqui em São Paulo há quanto tempo? Pois é, bom, eu já estou há 42 anos em São Paulo, não vou falar qual que é a minha Nossa. idade. Sou aqui da região. Primeiramente viemos para Osasco, depois eu mudei para Barueri e atualmente eu moro em Santana de Parnaíba, aqui na região de Alphaville, onde eu tenho muitos amigos, parceiros, clientes e realmente é um ambiente muito bacana. Trabalhei muito tempo aqui também, né? Mesmo dividindo com outros estados, sempre fiquei aqui, Tiagão. Que top, viu? E eu já tenho uma pergunta que você falou aí sobre empreender, né, na área advocatícia, né? E é um termo que, na realidade, em algumas conversas com você, eu sempre percebi que você fala muito sobre essa questão do empreendedorismo, né? E eu não sei se é minha impressão, eu gostaria que você me falasse, ou se é natural, porque eu percebo que jovens, por exemplo, da área jurídica, eles não usam muito esse termo, né, de empreendedorismo. É como se ele ficasse ali muito focado, digamos assim, numa parte muito técnica, por exemplo. E eu queria que você me falasse assim, o quanto que você acredita que empreender na área jurídica faz com que a pessoa tenha sucesso, ou ser um, digamos assim, um diferencial no meio de todos, né, digamos assim. Não, excelente pergunta, Tiago. E o caminho é o seguinte: o profissional do direito ele é um profissional intelectual, né? O Tá? que ele vende é o conhecimento e o tempo dele. Aham. Então, muitos profissionais acham que não é uma empresa. O profissional do direito ele não se sente um empresário. Boa. Isso aí. E isso atrapalha. Então, Uhum. assim, se você quer ter sucesso, seja qual negócio que for, né? Mas a gente falando aqui do direito, você precisa se sentir empreendedor. Você tem que conhecer, ver o seu negócio como uma empresa, Fantástico. né? E aí estruturar aquilo lá, né? Uhum. E se possível, assim, buscar também, a partir de um determinado momento que você adquiriu conhecimento, você tem que sair um pouco daquele ecossistema fechado, buscar entender da administração, do financeiro, da contabilidade, Sim. porque com isso você consegue também ofertar os seus serviços de uma maneira melhor, né? Uhum. Então a dica que eu sempre dou a primeira coisa, abra uma empresa, né? Ah, eu vou Fantástico. empreender, abra uma empresa que Você é seja uma empresa, empresário, né? exato, individual, vá fazer uma conta no banco, Boa. né? Vá procurar um contador. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Puxa vida, conversa lá com o contador, busca, mas já começar de uma forma correta, porque depois tudo facilita as Pode fazer uma permuta, oportunidades. uma troca, se não tiver com grana, Exatamente. né? Alguma Ah, coisa do pintou tipo, uma né? oportunidade para comprar um veículo ali, porque você tem uma empresa, vai fazer isso, né? E dali, depois facilita para contratar, facilita para você crescer, né? Então, é muito importante isso desde o começo. É Uhum. difícil, é difícil. Mas se não tiver a cabeça de empresário, não vai dar certo, porque aí
você vai acabar ficando na massa de uma série de inúmeros advogados do mercado que estão ali como É mais um. autônomos. É mais um, e você está limitado ao seu tempo. Você não consegue crescer, porque, Boa. sei lá, nós temos 24 horas, mas não dá Aham. para ter as 24 horas de trabalho. Então a gente vê muito essas dificuldades, né? Do profissional que ele não se sente empresário, e aí vai dificultando as coisas. Vai chegando uma hora, vai desanimando, porque as coisas não vão acontecendo, não vai se conectando, e isso é bem ruim. Não, isso influencia muito na atitude dele, né? Da pessoa em si, porque quando a pessoa entende que o empreendedorismo ele é indispensável, e não é só na área advocatícia, né? Eu falo na minha área, em qualquer uma outra área, às vezes o cara é médico, às vezes, né, é um contador, ou qualquer que seja a área, empreender ela é uma arte e que ela pode ser desenvolvida. Eu sempre falo Exato. sempre, o dia eu tava numa reunião, a pessoa perguntou assim, Robson, ô Thiago, e o que é empreender para você? E eu falei assim, isso é o meu, digamos assim, a forma melhor que eu achei para falar. Cara, empreender para mim é você entender de gente, de pessoas. Perfeito. Então, quanto mais eu entendo de pessoas, mais eu desenvolvo habilidades e eu consigo empreender, porque todo o tempo a gente está falando o quê? Com pessoas. Uhum. Né? Então, como que você fecha um grande negócio se você não entende de gente? Se você não entende Exatamente. de comportamentos, né? E nessa sua jornada, para você, ô Robson, que assim, para quem não sabe, o Robson tem clientes assim realmente muito fortes, fortes, falando assim, pessoas que são referências no Brasil que fizeram a diferença, né? Exatamente. Para você ter essas pessoas próximo e que isso vai de anos, né, com algumas pessoas, você não só teve que empreender, como também você teve que fazer toda uma leitura de comportamentos para saber como lidar com essa pessoa, né? Isso já era Exato. uma coisa que você já tinha mesmo, ou você entendeu que era necessário e você começou a desenvolver essas habilidades? O que é que você acha que foi importante? Ô, Thiago, muito bacana e, poxa, é energizada essa conversa aqui contigo, porque tudo isso daí são realmente as maiores dores, né, de quem está começando a empreender. E comigo não foi diferente. Eu não Uhum. tinha várias dessas habilidades que você colocou, né? Desde análise de comportamento, saber lidar com as pessoas. É porque a Che... pessoa olha pra você agora não atrapalhando e acha que você já, tipo, porra, o cara já é comunicativo, já era que foda eu e já acha que não teve nasci, uma jornada, né? exato, que eu já nasci falando bastante Aham. como eu falo, né? Que eu fico, às vezes eu chego no meio de inúmeras pessoas, consigo falar de uma maneira mais fácil, mas chegou uma hora que eu falei assim, não, eu preciso virar a chave. Boa. A hora que foi virar a chave foi o quê? Eu preciso ter pessoas para me conectar. Porque, Hum, de fato, eu tenho uma expertise em determinado assunto, mas em outros assuntos eu não tenho expertise. Então, eu tenho que buscar pessoas que são boas nesse segmento. Como já hoje, o meu escritório, por exemplo, eu sou o titular e tenho os advogados associados, que inclusive são pessoas maravilhosas. Mas lá atrás, eu já tive que fazer parcerias com outros colegas de outras áreas que eu não atuava. Já tive sócios e que, assim, agregaram muito é, no crescimento do escritório. E também, eu acho que, que por assim, sinal, né, um puto escritório que eu soube, quero ir lá conhecer, né, tá sendo humilde, não, com que é um certeza. escritório que é referência em São Paulo, né? Então, e aí o que acontece? Na hora que a gente começou a entender que eu preciso conhecer melhor as pessoas e ter outras expertises, grandes empresários, grandes empresas, eles buscam profissionais hoje multidisciplinares. Fantástico. Aquele advogado que a gente conhecia antes não existe mais. Esse não existe mais. Os advogados hoje são consultores. Nós somos conselheiros que quem tem um negócio precisa de pessoas para orientar. Então, nós fazemos uma orientação, uma consultoria, às vezes até trabalhamos de psicólogo, sem, lógico, sem deixar o contencioso, a parte mais burocrática que tem no direito. E aí também a gente entendeu que precisaríamos de profissionais. Eu entendi que precisaria de profissional para me direcionar, né? Então, lá atrás eu tive excelentes coaches Uhum. que
ajudaram muito, Tiago, assim, a entender algumas coisas Desenvolver. e me desenvolver, porque eu era do setor privado, de um negócio X. Hoje, quem é do direito lida com inúmeros tipos de empresa, né? Nosso escritório hoje trabalha com pelo menos 25 segmentos. Nossa. Então, eu preciso entender de transportadora, de metalúrgica, de empresa do setor florestal, madeireira, construtora, e cada uma tem uma peculiaridade. Então, Uhum. quando eu fui buscar esse entendimento com pessoas que entendiam melhor de empreendedorismo, foi o melhor caminho. E aí também aqui eu faço um ping-pong com você, né? Porque, por exemplo, você é uma pessoa que é super alinhada, né, no segmento aí de treinamento, capacitação, para os empresários. E eu queria saber de você se você tem assim dificuldade de poder lapidar os empresários, porque o que eu sinto hoje é o seguinte: o empresário ele se sente preso dentro da empresa dele. Uhum. Ele acha que não precisa, que ele vai conseguir fazer tudo sozinho e não pode ser assim. Isso é uma boa pergunta. Inclusive, estou lidando com algumas pessoas assim. E o primeiro ponto importante, sabe, Robson, é o empresário, ele tem a mente aberta. Porque é importante entender que o que deu certo antes, necessariamente não quer dizer que vai dar certo aqui para frente. Porque a tecnologia está cada vez mais avançada, as coisas estão mudando, né? Então, tem empresários que têm um negócio magnífico, extraordinário, só que ao mesmo tempo está ficando para trás. Por quê? Porque ele não está inovando e ele não está disposto a fazer a mudança, porque ele continua acreditando que aquele modelo de negócio, aquele formato que funcionou lá atrás, vai funcionar agora. O que ele precisa entender é que, na realidade, número um, ele precisa estar disposto ao processo de mudança, porque o mundo hoje não é somente quem é mais veloz, é quem está disposto a fazer o processo de mudança necessário. Então, quando eu estou disposto a fazer o processo de mudança e me adapto às coisas novas, consequentemente, eu vou conseguir atingir resultados diferenciados. E aí sim, você vai pegar a sua expertise, a experiência, tudo que você já tinha, bagagem, e vai só ajustando. Cara, é impressionante, não precisa ir muito longe. Se você olhar para a Microsoft, por exemplo, até hoje ela atualiza, irmão. É atualizando Pois é. todo. É, Atualização, atualização. Por quê? Porque isso tem que existir, não só no online, mas também no offline. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a importância de ter um mentor. Ou perfeito. seja, antigamente não se falava tanto nesse nome mentor, É, né? Usava outras nomenclaturas, às vezes um conselheiro, sabe? isso. Mas hoje, trazendo para o mundo atual, é um mentor. O quanto um mentor é importante? Ele é indispensável. Por quê? Porque o mentor é alguém que já passou por aquilo ali, né? Sabe o caminho e vai te dizer a melhor forma de você executar algo. Vou dar um Exato. exemplo. Se eu quero aprender algo, digamos, tem um documento sério, alguma coisa frente à minha empresa, eu vou procurar um advogado, por exemplo, procurar o Dr. Robson, e você vai me dizer, mentorear, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui é o melhor caminho para eu ficar protegido. É sabedoria eu contratar você para que você, dentro de todos os anos de experiência e expertise, chega para mim e fala assim, ó, isso aqui eu vou economizar, eu vou evitar fracassar, ter prejuízos, dores de cabeças muito maiores. Por quê? Porque você está sendo. Desculpa até te atrapalhar, mas eu devia ter te conhecido antes, que eu já teria economizado alguns anos de dor de cabeça, de tropeços desnecessários, porque você acha que não Isso, precisa, que eu vou conseguir. é isso. A saga do eu sozinho não existe. Pronto. E aí, imagina, eu pego aqui o Dr. Robson, que entende tudo dessa área e tem um time extremamente preparado, capacitado para que faça com que o meu negócio e minha vida funcione melhor. Porque não é Perfeito. só o negócio. Aí, na minha visão, como empresário também, como empreendedor que sou, eu quero entender que tudo que atinge o negócio atinge a mim também, diretamente. E isso Perfeito. muda no meu relacionamento com a família, com os meus Sim, filhos, no meu exatamente. estado mental. Então, na minha visão, um segundo ponto é o mentor. Então, imagina, Tiago Campos hoje estudou muito sobre a área de hiperfoco. Então, se você quer exponencializar, o empresário fala assim: não, eu quero acelerar meus resultados, multiplicar faturamento, ajustar isso, nada melhor do que você ter alguém que entende de algo que vai direcionar. Só que a gente tem que ter um cuidado quando vai escolher um mentor. Essa é a minha visão também. E isso é importante, né? É, Porque às vezes também a pessoa fica muito perdida, não sabe. E aí, o que que eu
Isso, que é uma boa pergunta, não é? Então É, imagina que tem ali o aluno, está estudando agora a área na advocatícia, e ele fala assim, cara, eu quero um mentor. Quem que ele deve escolher? Na minha visão, qual que é a diferença? Você não pode escolher alguém só porque você gosta. Você tem que ver se essa pessoa realmente tem os resultados. perfeito, Mas eu não falo de falar bem, porque falar bem é muito fácil. Mas resultados concretos. Né? perfeito, Então, por perfeito. exemplo, se eu quero escolher alguém como mentor, por exemplo, na área de advocatícia, eu olho para o Dr. Robson, eu vejo que é um super profissional que tem um resultado estrondoso, diferencial, né? E é uma pessoa que vem transformando a vida de muitos clientes e de pessoas por onde passam. Então, você tem resultados concretos, além da Perfeito. sua comunicação, além de uma série de coisas. Uhum. Então, o mentor, ele precisa ser a pessoa que já trilhou o caminho, né? Perfeito. E eu não sei se na sua área, inclusive eu queria até te perguntar, para o jovem que está começando, né, que está empreendendo nessa sua área, que fala assim, cara, eu quero ter sucesso, eu quero, sabe, melhorar a vida da minha família, eu sei que eu tenho alguns caminhos aí, e a gente sabe que na sua área, né, todos os meses se formam muitas pessoas, né? Exato. Então, como que a pessoa se torna esse diferencial e qual que é a importância, na sua visão, de um mentor na sua área? Perfeito, Thiago. Eu vejo o seguinte: primeira coisa, pé no chão. Boa. Segunda coisa, muito trabalho, né? E a terceira coisa, ter excelentes pessoas de referência, né? Então, o que que eu falo pro jovem que está empreendendo no direito, né? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Robson, você já viu aquela série tal, a série Y, a série Z, ou a série Suits, né, que todo mundo fala? E eu até brinco, eu falo, olha, eu vi a primeira temporada porque chegou uma hora que eu falei, não, tá muito fora da minha realidade, né? Aqui não é quem vai visitar o Fórum Criminal de Franco da Rocha, o Cível de Carapicuíba, o Trabalhista de Jandira, vai ver que a nossa realidade é diferente. Então eu Uhum. não posso criar aquelas referências que a gente vê por aí e achar que aqui vai ser mil maravilhas como se passa na série. Então é o seguinte, você precisa ter um foco no que você vai fazer, Boa. procurar se conectar com boas pessoas e também assim conectar com a sociedade. Sim. Isso foi uma coisa, Thiago, que demorou um pouco para eu entender. Que eu precisava me conectar com a sociedade. Eu achava que eu era um bom acadêmico, porque tinha estudado muita coisa, tinha 3 pós-graduações, e que aquilo ia ser o suficiente. Mas na hora que eu peguei para me conectar com a sociedade civil, para ir atrás da associação comercial, bater na porta da associação comercial, me inscrever, depois buscar. Existem inúmeros grupos de empresários, né? Vá se conectar a algum grupo de empresário, Boa. né? Vá fazer parte de uma entidade, se voluntarie, porque dali também você vai conseguir criar algumas outras conexões e também vai estar fazendo bem para alguém, né? E depois, a importância de um coach hoje, de um mentor, é fundamental. Nós estamos hoje num mundo de muita informação, tudo modificando muito rápido, Thiago. Então, é aquilo que eu te falei agora há pouco. Se eu tivesse te conhecido alguns anos atrás, eu não teria passado muitas coisas que eu passei, né? Aham. Porque você tá ali às vezes perdido e tá dando o famoso murro em ponto de faca. E se você tivesse ali uma oportunidade de estar com alguém do teu lado, te aconselhando, direcionando, que tenha uma expertise dessas mudanças todas que está acontecendo, muita coisa facilitaria. Então, hoje, até para os meus clientes, em algumas determinadas situações, eu aconselho: você precisa buscar um mentor, Boa. porque você tem um grande negócio, uma grande oportunidade e precisa buscar esse mentor. Então, a importância do mentor hoje é fundamental. Eu acho que a empresa vai conseguir economizar muito tempo, ela vai conseguir amplificar, né, ou escalar mais resultado e o que também é preciso ter? Coragem. Boa. Eu fico vendo hoje jovens advogados que estão em algum emprego, ou no emprego público, ou numa empresa e fala, puxa, eu não sei se eu saio, e agora? E aí também o que acontece? Ele precisa cumprir um horário na empresa, aí ele pega um cliente, aí ele vai ficar à noite fazendo aquele monte, petição,
não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para ele, e faz mais ou menos aquilo que ele se propôs, que é ser advogado, e faz mais ou menos o que ele está fazendo onde ele está, porque E ele é está por isso que insatisfeito. recebe mais ou menos. E recebe mais E ou tem uma vida menos. medíocre. Exa Infelizmente, mas Pois é é, isso, é né? uma triste realidade. Lógico, dá uma série de medo, dá medo, porque é aquele fixo lá, mas precisa ter coragem. E se você, poxa, o cara do direito, por exemplo, Thiago, é 5 anos estudando, depois mais 1 ano, 2, 3, sei lá, para Pra OAB, passar né? na prova da OAB, e mais especialização. Aí você fala, poxa, 8 anos, 9, 10, eu ainda vou. Tá esperando o quê? Começa hoje já. Boa. Já peça demissão, já pede para ser mandado embora, já larga aquilo lá e já vai fazer o que tem que fazer. Demite o patrão, né? Demita o patrão. Boa, essa foi Não, boa. boa, demite o patrão. A Mas isso é sensação muito. depois vai ser maravilhosa. Vai dar uma dor de cabeça, vai ficar ruim, mas aí só aquela necessidade de ter que ali, ó, pagar as contas, você vai buscar. E é o que eu falo sempre, sabe? Você falou um ponto aí que é muito importante sobre essa coragem de fazer isso. Você sabe que teve uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, sabe, Robson? É assim, eu preciso ser bom no que eu faço. Se eu for bom no que eu faço, eu fico bem em qualquer lugar que eu vou. Eu não tenho medo de nada hoje, nada, absolutamente nada, Muito Robson. Por quê? bacana. Porque a minha maior riqueza ela tá aqui dentro. Perfeito. Entendeu? Qualquer coisa que a gente enxerga, sabe? Que fala assim, mas tem cliente X ou empresa X, um exemplo, porque eu nunca fui carteira assinada, né? Assim, eu sempre quis empreender, né? Beleza. Mas o que é que eu entendia? Quais são as minhas habilidades? Meus dons, talentos, meu conjunto de competência, eu tenho que me tornar bom nisso. Se eu for bom nisso, óbvio, eu vou falar, não existe nenhuma empresa, nenhum ser humano no mundo que não queiram pessoas altamente capacitadas para resolver os problemas delas. Qual que é o problema? Que as pessoas estão mais focadas nos problemas pessoais do que em resolver os problemas dos outros, né? Porque essa é o grande lance, até mesmo o empreendedorismo, e até mesmo quando você se conecta com novas pessoas, e você enxergar que através do problema daquela pessoa, você tem uma solução, ou você pode oferecer uma solução, e consequentemente você ser bem pago por isso. Inclusive tem uma parte do meu livro que eu falo o seguinte, desfoque do dinheiro, foque em gerar valor. Perfeito. Então, assim, eu acredito que você tem feito muito isso, gerar muito valor. Inclusive, né, você até falou um pouco sobre isso um pouco antes. Por quê? Porque quando eu gero valor, o outro lado, ele enxerga você diferente. E ele vai Exatamente. estar disposto a pagar mais, porque no final não tem nada caro. Esse é o ponto que eu sempre falo. Existe o valor de cada coisa, né? Então, se você olhar, Perfeito. por exemplo, Ferrari, você fala assim, a Ferrari é caro ou barato? Depende. Porque, por exemplo, o Ferrari hoje, para comprar uma Ferrari nova, zero, existe uma lista de espera de 1 ano. Entendeu? Eu Então, tipo já vi assim, isso. olha que louco, né? Mas é uma Ferrari, né? É, Mas por quê? Porque é o valor criou dela, o muito valor valor. agregado, né? É, Então, quando a gente enxerga isso, aí você enxerga o poder de você aumentar a sua credibilidade, né? Aumentando aos poucos seus resultados, suas conexões, que inclusive você é uma pessoa muito bem conectada, né? E é uma outra coisa que eu quero saber de você. Como que você conseguiu se conectar com esses grandes empresários que hoje são seus clientes e com certeza muitos são seus amigos, se não todos, porque você cria um relacionamento muito forte com isso, né? A gente tinha falado um outro momento. Como que você faz isso? Porque normalmente e vou falar na mente do cara que está começando. Isso não é só da área advocatícia, eu acho que qualquer área. O cara que está exato. começando, ele fala assim: como que eu vou chegar no empresário que normalmente ele é off, o empresário que tem um puta resultado, Uhum, mas ele é um pouco off, ou se ele não for off, ele é muito online, e aí perfeito. também ele é escasso, porque ele é online na internet, mas é escasso encontrar ele em um telefone, alguma coisa. Como que você faz isso? Você tem uma habilidade extraordinária em conexão, né? Obrigado. Isso foi uma técnica que eu Uhum, tive que aprender. uhum. E certa vez um colega chegou para mim e falou: Cara, mas eu não vou conseguir, eu sou muito tímido. Eu não consigo me conectar com as pessoas, né? Eu sou um bom executor e tal, mas eu não consigo. E aí foi onde eu falei para ele: Olha, certa vez eu estava num grêmio de uma empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás. E eu precisei falar para um grupo de 50 pessoas, Thiago. Eu não consegui, não saiu uma palavra da minha boca. Tremia. Tremia, fiquei vermelho, tudo, até que alguém me socorreu ali. Eu falei, não, eu preciso buscar um caminho. Sim. Então eu fui buscar leitura, fui buscar pessoas que me ensinassem técnicas de conversar, de melhorar minha dicção.
E a partir daí também eu tive que fazer o quê? De me atirar mesmo, né? Então, por exemplo, nos lugares que eu vou, eu não tô nem aí se tem uma rodinha ali, eu já chego no meio da rodinha, tudo bem? Fulano de tal, como é que você tá? E fico por ali. Pode Uhum. ser que você conecte, pode ser que não. Se não conectar nessa roda, eu vou em outra roda. Mas aí, em relação às empresas que a gente atende, as pessoas que nosso escritório atende, e é um orgulho para nós assim ter pessoas de referências que fizeram mudanças extraordinárias assim para as pessoas, sejam elas do setor da construção, sejam elas do setor de eventos, sejam elas do setor ambiental. Não vou poder citar alguns nomes aqui, mas o que eu sempre me preocupei, Thiago, foi de solucionar Boa. problemas. Tá? Então, assim, não era de ser o advogado dessas pessoas, não era de fazer um processo à defesa delas, mas de solucionar o problema. Porque se eu faço uma defesa, se eu faço uma ação, ok, mas o problema vai continuar. Então, não que eu não tenha que fazer, mas eu tenho que entender qual é o problema e tentar sugerir qual é a solução. Essas pessoas, como você diz, que é de difícil acesso e de grandes resultados, as coisas precisam ser o seguinte: olha, é insight rápido. Vamos fazer tal coisa? Vamos mudar, vamos. A nossa solução é encerrar esse negócio. A nossa solução é criar um novo. A nossa solução é abrir uma filial. A nossa solução é contratar um CEO, contratar um diretor. E ok, essa é a solução? Vamos nela. Uhum. Então, e para isso, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos estar conectados, entender, porque nem sempre eu soube fazer tudo o que a gente faz hoje. Mas eu busquei bons parceiros, porque ninguém faz sucesso sozinho. Boa. E é melhor você ser. Isso quem falou foi o Roberto Marinho, há muito tempo atrás, quando ele criou a Central Globo de Jornalismo. É melhor eu ser 51% de uma coisa grande do que 100% de uma coisa pequena. Sensacional. É isso. É Então, o verdadeiro dividir para multiplicar. dividir para multiplicar. Então, esse sempre foi o caminho. Que top. Eu sempre disse o seguinte: você consegue resolver? Consigo. Mesmo que eu não conseguisse. Mas eu tinha uma rede tão boa de parceiros que imediatamente, então tá, você está contratado. Aí tem muita gente que ainda é contratado. Puxa, fui contratado, e agora, meu Deus? Então, eu já começava na minha rede. Fulano, você sabe fazer tal coisa? Você conhece alguém que atua lá no Mato Grosso? Você conhece alguém que atua no Rio? E a gente começava a fazer Ó, as que coisas top isso, acontecer, né? É quem né? você conhece que conhece, né? E você vai buscando indicação, tudo, né? E sabe de uma coisa, Robson? Tem uma frase que eu gosto de usar, que assim, que eu falo, a gente sabe da importância do network. Isso aí é um poder violento. A gente sabe também que é uma coisa que todo mundo diz, que network vale mais do que dinheiro, né? Porque Ah, sim. depende de como você usa. Mas, assim, existe uma outra coisa que eu falo, que as pessoas não devem buscar apenas network. Elas têm que buscar e querer conexões de ouro. E às vezes tem pessoas que perguntam assim pra mim, mas Thiago, o que é uma conexão de ouro? Porque a maioria das pessoas não sabe identificar o que é isso. E já exemplificando, o que é uma conexão de ouro pra mim? É alguém que você conhece, que você se conecta. Então, primeiro teve a conexão, conheceu, se conectou. E essa pessoa te levou para um outro nível. Você saiu de um nível para um outro nível. Pessoas que são conexões de ouro que te levam para um outro nível, você tem que cuidar exatamente como a própria palavra diz, como ouro. Porque o maior problema das pessoas é que elas não honram as conexões de ouro. Perfeito. Entendeu? Então, conexões de ouro são pessoas. Olha quantas pessoas na sua vida passou que foram conexões de ouro. Para analisar aqui, tipo, você começou um nível, pensar que nossa pessoa te levou um outro nível e levou outro. São bênçãos, entendeu? E às vezes a gente não entende isso, né? E acaba que às vezes negligenciando e não dando valor a essas conexões de ouro. Que às vezes a conexão de ouro não precisa ser necessariamente alguém milionário. Às vezes uma conexão de ouro pode ser, por exemplo, a faxineira. Eu vou dar um Exatamente. exemplo. Pegando um pouquinho assim, independente de religiosidade, mas indo para as escrituras. Na história que fala lá do José com o copeiro. Então você vê, a conexão de ouro foi o copeiro, porque através do copeiro que ele que conectou o José com o. Eu não lembro se era como se chamava, faraó, rei, sei lá.
Mas essa conexão mudou a vida dele. Então, conexões de ouro é um ponto que é fundamental. Agora, tem uma coisa que eu percebo em você, Robson, que é assim, as 2 ou 3 vezes que eu te encontrei, né, eu sempre vejo você com sua filha. Teve 2 vezes que foi com sua filha, né? Minha pergunta, você é bem conectado fora, mas você é conectado dentro de casa? Assim, você tem uma boa conexão com seus filhos, com sua esposa? E é uma pergunta assim até um pouco pessoal, mas depois dessa tem uma outra pergunta, porque de verdade agora isso foi uma curiosidade pra mim. E aí você pegou num ponto bem. Desculpa aí. Um ponto que é, para mim, o maior patrimônio, que são os nossos filhos, né? Os meus filhos. Hoje eu tô com a Vitória aqui comigo porque Inclusive ela tá aqui ela sentadinha. resolveu empreender academicamente no mundo do direito. E, e o que que eu falo, né? Os nossos filhos são as nossas referências. Então, eu lá atrás, Thiago, eu acho que eu fiz uma coisa que foi um pouco errada, que a gente não consegue naquele momento entender, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar. E também, aos 26 anos, eu já tinha uma responsabilidade muito grande. Eu já estava assumindo uma operação fora do estado. E os meus filhos crescendo, eu tenho 3 filhos, uma filha de 24 e um casal de gêmeos de 19. Uhum. Então minha vida era viajar, eu estava fora, ficava para lá e para cá, muito tempo dentro de avião. Então muitas coisas que a minha filha mais velha era atleta de ginástica Ela tem quantos anos, a olímpica. mais velha? Ela tem 24 anos. Hoje ela é estudante de medicina. Então eu perdi muitos momentos assim de glória deles, né? Uhum. Não acompanhei muito o crescimento tal. E, e uma das minhas decisões de pedir demissão de onde eu trabalhava com uma função já de altíssimo nível foi de estar mais perto. Então, Fantástico. hoje você tem que estar conectado com a sua família, com os teus filhos, porque senão nada vai valer a pena. Eu vou ser um cara de sucesso, vou ter muito dinheiro, e aí? Depois? Então hoje eu tento me conectar muito com eles, inclusive dentro de casa, né? As pessoas quando me veem na rua, eu sou o cara aqui que tá de terno, gravata o tempo todo, né? Eu não era assim, eu fiquei assim de uns 12, 13 anos pra cá, porque antigamente eu era do setor florestal, então no meio do mato tinha que andar com camisa laranja, aquela coisa toda, mas dentro de casa eu procuro ser assim um cara mais fora do eixo possível, né? De fazer as brincadeiras, de estar com eles lá, sempre falando de abobrinhas mesmo, de Uhum. quebrando um pouco aquele nosso dia a Aquela coisa dia, formal. aquela coisa formal. Então, eu acho que assim, temos que valorizar, temos que ter um equilíbrio de tudo. É muito difícil, assim, né? Isso que você falou agora de conectar com as pessoas, de não pensar no dinheiro, é algo que parece até meio hipócrita dizer, né? Pô, mas você está conectando com alguém, não está pensando no dinheiro, você está conectando com alguém, não está pensando em um interesse. De certa forma, sim, mas só que mas quando você constrói aquilo, A motivação é diferente, né? é diferente. Então, por exemplo, eu sou rotariano e no Rotary a gente tem uma máxima que é o dar de si sem pensar em si. E eu resolvi colocar isso também no meu negócio, na minha pessoa, em conectar as pessoas. Então, por exemplo, quando eu conheço alguém que é uma pessoa boa e ela pode se conectar com outras pessoas, eu simplesmente crio a conexão. Eu não vou falar, olha, se fechar lá, você vai, né? Dependendo do negócio, lógico, né? Você é um negócio, uma parceria, vamos ter uma participação naquele negócio. Mas via de regra, primeiro vamos conectar. Ó, conheça a pessoa. E fulano, dá uma força para aquela pessoa lá, né? Porque é uma pessoa que eu acho que vai ser bacana, que vai crescer, que vai fortalecer. E essa pessoa que cresce, que tem o apoio, Thiago, ela tem um impacto tão grande. Você imagina um empresário que chega até você, você deve ter inúmeros casos assim, eu queria até que você falasse. Pô, o cara veio com uma ideia, ele sozinho. Muita gente tem aquela história de que, poxa, eu tô
Quebrado, as startups falam de bootstrapping, né? Uhum. E, e dali a pouco o cara conseguiu crescer, conseguiu estruturar a empresa dele. Uhum. E, e dali ele fala: Poxa, Thiago, minha empresa cresceu, já contratei 5 pessoas, 10 pessoas, tô precisando de mais gente. Aí você fala: Olha aqui que eu fiz. Peguei esse cara, consegui dar um apoio para ele, conectei ele com outras pessoas. Ele tá gerando emprego, tá pagando imposto. E outra, o mais importante de tudo, é alguém que a qualquer momento eu posso contar com ele, 100%, né? né? Eu sempre brinco assim, nós temos é diferente do Don Corleone, mas Uhum. as conexões é mais ou menos essa, Sim. né? Eu sei que eu posso contar com essas pessoas. E aí você, quando indica alguma coisa para alguém, mesmo que não venha dinheiro, essa pessoa fica, de certa forma, moralmente vinculada a te gerar alguma coisa. Ele Não, vai e é falar assim, eterno. e é Porque o eterno. sentimento é eterno. Ele vai falar: Puxa, o Robson me gerou um negócio, eu preciso gerar alguma coisa pra ele, eu preciso indicar alguém pra ele. O cara tá só me Reciprocidade, indicando. né? Reciprocidade. Eu acho que. Olha, por isso que é bom falar com a pessoa certa, que as palavras certas saem. Reciprocidade, eu acho que é o que Reciprocidade. comanda tudo. Cara, que E você forte tem isso, viu? case assim, Thiago, de pessoas que você transformou a vida? Tenho um ponto da pessoa falar assim, tudo que for necessário, a pessoa está disposta a fazer. E são pessoas que, se eu fizer uma ligação 2 horas da manhã, Robson, e a pessoa saber que sou eu, ela vai atender. Perfeito. E eu tenho um nível de, assim, de relacionamento que eu fui aprendendo também através das conexões e de servir, sabe? Que eu falo sempre para as Muito pessoas, bacana. e às vezes as pessoas até confundem a importância de servir. Porque as pessoas têm algo que sempre fala assim: quanto que eu vou ganhar para fazer isso? Então ela tem na É, cabeça sempre quanto que ela vai ganhar. E ela não entende que isso é jogo para pessoas medíocres. Pessoas medíocres vão sempre pensar assim. As pessoas acima da média, ela tem um pensamento diferenciado, sim, que é o pensamento de servir. Ela pode até pensar quanto que ela vai ganhar, mas principalmente quanto que o outro também vai ganhar com isso, né? exato. Então é diferente. E aí, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre fui uma pessoa servidora, Robson. Eu comecei a perceber, sabe, olhando um pouquinho da minha trajetória, agora estou escrevendo mais 2 livros, né? E Mais 2 livros. Poxa, e parabéns. falo um pouco sobre isso. E eu falei assim, cara, uma coisa que mudou minha vida foi o quanto eu aprendi a servir. Mas assim, eu não aprendi à toa, eu aprendi através dos meus pais, né? Porque a gente sempre tem, né? Às vezes eu considero até que eu fui uma pessoa de muita sorte, por apesar de vir de um lar bem pobre, mas são meus pais, eles têm tipo assim, eles me trouxeram uma educação, sabe? E E princípios, princípios e valores eu acho que é o mais isso, importante de entendeu? E tudo. valores que, cara, são inegociáveis. E eu É, aprendi muito isso, são pessoas muito servidoras. Ao mesmo tempo que eu aprendi a importância de você identificar o que é servir e o que é ser escravo. Ou seja, perfeito. principalmente aqui onde a gente vive, cara, infelizmente, Na eu selva tenho que de falar pedra, isso, né? você sabe. Às vezes a pessoa confunde, né? Então, assim, uma coisa é ser servidora, outra coisa é ser escravo de alguém. Você tem que identificar até que ponto a pessoa está sendo isso. Por quê? A nossa vida, Robson, é como depósitos. Isso eu falo e eu ensino sempre nas minhas mentorias. Como que funciona isso, Thiago? Funciona assim. Para eu ter direito a sacar na vida de Robson, eu tenho que depositar algo, que vem a Perfeito. reciprocidade. Boa. Então, quanto mais eu deposito na vida de Robson, mais eu tenho, teoricamente, um direito de sacar. Agora, Robson, se eu só deposito na sua vida, saco, mas ao mesmo tempo você não deposita nada na minha vida, concorda que a balança ela começa Ah, a vai. não andar, né? Sim, Aí você vai fala assim, acontecer cara, tem isso. alguma coisa errada, né? É isso mesmo. Porque assim, eu preciso depositar na vida do Robson, o Robson deposita na minha e todos os dois conseguem sacar. Exato. Com certeza você deve lembrar de relacionamentos lá fora ou pessoas que às vezes eu tenho esse exemplo, cara. Eu acho que você deve ter também que você mexe com muita gente. Cara, quando liga pra mim, eu já sei que é pra pedir alguma coisa, cara. Nunca pra depositar algo, só pedir. Eu já sei. Então, assim, qual o problema que eu vou resolver dessa pessoa aqui que é só pedir? Não tem problema acontecer isso, mas isso não pode acontecer de uma forma, sabe, sempre. Tem que ter Perfeito. um equilíbrio, sabe? Eu tenho uma coisa que eu aprendi no servir, que é o poder de doar. Perfeito. Em que sentido, Thiago? Eu foco muito nisso, sabe? Mas muito, Robson. Eu acho que isso mudou minha vida. Eu ajudo e faço doação para pessoas carentes também.
é uma coisa que eu não compartilho nas minhas redes nem nada. Mas eu senti vontade de falar aqui. Mas sabe uma coisa que mudou? Foi quando eu comecei a fazer isso também de pessoas muito mais prósperas do que eu. Eu olho para alguém extremamente próspero, extremamente, eu falo assim: o que é que eu posso fazer pela vida dessa pessoa? Sabe por quê? Porque quando você coloca sementes em terra fértil, vai existir um nível de prosperidade diferente. Né? Então, por exemplo, eu pego alguém eu tenho um relacionamento e a pessoa é extremamente, digamos, a pessoa é milionária. Beleza. Eu olho para ela, eu não olho quanto que eu posso ganhar dela. Eu pergunto o que é que eu tenho que vai resolver um problema dela e eu não vou cobrar nada por isso. Eu quero deixar uma semente na vida dela. Isso me gerou conexões verdadeiras. Isso me gerou relacionamentos que hoje pessoas muito difícil ter, sabe? E gerou um nível de credibilidade e confiança absurda. Por quê? Porque o interesse, ele foi verdadeiro na pessoa, não no que ela pode oferecer. Porque a gente sabe, né? Pessoas como a gente, Robson, as pessoas quando chegam, a gente já sabe, a maioria quer sugar algo. Eu não sei se Exatamente. acontece com você, Não, mas acontece muito. E agora eu acho que você me deu uma resposta para uma pergunta que você me fez lá atrás. Eu, graças a Deus, atendo pessoas que têm um altíssimo poder aquisitivo, que têm muito sucesso, com grandes empresas. E, e o que nos faz ficar conectados até hoje é porque realmente o pensamento é sempre esse: o que, que nós podemos agregar para uma pessoa que já tem sucesso, que já deu certo, que, né, poxa, mas nós sempre temos algo a acrescentar na vida das pessoas, né? E também quando você não começa a ficar só cobrando, só querendo ganhar, olha, aquele cliente, olha só o cliente que está chegando, já vamos, né? vamos meter a Já, faca já aqui. vamos meter a faca. Vamos usar o termo que é isso, Pois né? é, e pode até acontecer, às vezes você. Poxa, quantos casos que a gente não ouve de um cliente que, poxa, tem um alto poder aquisitivo, alguém enfiou a faca nele lá, mas só fez uma vez. Isso. Uma vez o cara não volta mais. Então a gente precisa pensar em regularidade. E aí, Thiago, o que, que acontece? Essas pessoas estão tão acostumadas ao tempo todo, pessoas atrás delas, né? Querendo alguma coisa, como você também, e que chega uma hora que você fala: Meu, Cansa, cara. cansa, não quero mais. O E cara essas só tá pessoas não aqui são pedindo, idiotas, pedindo. cara. Não, não É isso, tem são. que entender isso. Não, não são idiotas. Então, o que que eu faço hoje, Thiago? Olha, é aquilo que você falou. Da onde eu vim, onde eu estou, já é uma glória de Deus. E a segunda coisa, eu tenho que saber me colocar no meu lugar. Não, e a Então, pessoa tem que saber o seu valor. Então, por exemplo, exato. se você faz algo gratuito que seja, você vai ajudar a pessoa, mas na hora que ela for pagar e você falar o valor X, ela vai valorizar. Exato, falando o valor justo, né? Justo. Diante da complexidade, normalmente tem uma complexidade, pode ficar mais caro do que o padrão, mas por conta da peculiaridade. Às vezes você tem que criar um mecanismo de defesa e tal, mas quando você faz isso, é muito bacana. Mas Então, pra ter um profissional como você, Robson, a pessoa deve pagar caro só pra sentar na mesa com você, irmão. Porque não é caro. não, não O que é. você, às vezes, um direcionamento, e eu não tô falando nem de execução, um direcionamento pode fazer com que a pessoa evite ter milhões Não, perdidos. Não exatamente. sei se isso já aconteceu, mas com Não, certeza nós sim, já né? fizemos essa Olha aí, conta, ó. Thiago. Quanto é que vale isso? Só Então, pra citar que você pagar 100, 200 mil, filho, mas é assim, barato. ano que vem nós vamos para 30 anos de carreira. Então, nesses 30 anos, nós já vimos muita coisa. Então, Uhum. às vezes aparece alguma empresa, alguma pessoa com um problema, e é aquele problema que ele chega assim já desesperado. Aí eu já falo: calma, não, fica tranquilo, isso daqui. Como é que eu fico tranquilo? E às vezes até, esses dias eu fiquei pensando assim: puxa, será que eu tô passando uma má impressão, né? O cara tá achando que eu não tô dando valor pro problema que ele apareceu para mim? Mas só que não é, que nós já passamos por esse problema inúmeras Mas vezes. você sabe que isso tem uma resposta, né? Ah, é? Então me fala. É. É verdade. O que acontece? Na vida, por exemplo, pensa em um problema que você. Só pra você pensar. Você já teve um problema muito grande? Tipo Inúmero. assim, um só que você lembra e fala, cara, esse problema até eu resolver ele foi muito grande. Você tem? Já teve? Todo Eu, mundo tem, né? já tive esse, já tive aquele que eu falei assim: esse não vai resolver, já tive que me preparar pra bomba atômica Pronto. e depois. Então, a resposta disso é simples. Quando o problema está muito grande,
é porque nós aqui estamos pequenos. Vou dar um exemplo. Porque os problemas que quando os clientes chegam, para ele é uma bomba de grande e para você é pequeno? Porque ele tá pequeno perante o problema, mas você tá grande. Por que tá grande? Porque você já enxerga a solução, você Isso. já sabe o caminho. Então, para você, fala, fica tranquilo, isso a gente resolve. Ou seja, é igual o aluno que chega para fazer uma prova e ele não estudou. Para ele a prova vai ser dificílima. Agora, se ele estudou, a mesma prova ela vai se tornar fácil. Exato. Entendeu? Então é por isso que a resposta é, você enxerga essa questão do cliente falar assim, não, ele não tá dando valor, não, você tá. Muito pelo contrário. Só que você já enxergou a solução É, e ele não tem esse conhecimento. E é por isso que precisa de você para resolver esse problema. pois é, e Thiago, você falou uma outra coisa agora que me levou lá para trás, quando eu estava começando, né, essa questão de ser grande, ser pequeno. Então, você está começando, precisava ir para uma audiência. Então, você com pouca experiência, você fala, puxa vida, eu vou. Todo mundo vai ver que eu sou inexperiente, vou passar vergonha lá, vou isso, vou aquilo e tal. Então, às vezes, eu lá atrás me sentia pequeno. Aí as coisas começavam a acontecer. E eu comecei a falar, mas por que eu tô me sentindo pequeno? Se eu tô preparado para isso, se eu Boa. estudei esse negócio, por Uhum. que eu vou me sentir pequeno? Né? O meu ex-adverso tem uma carteira igual a minha, porque nas nossas carteiras da UAB não falam onde você. Ele pode ter se formado na maior faculdade do Brasil. Nós temos a mesma inscrição na mesma ordem. Então ali nós estamos no mesmo ringue. Tá pau a Ah, pau. A tá diferença é pau a pau. tempo. Exatamente. Na Então, verdade, um tem mais tempo, outro tem menos tempo. e é o que eu falo para hoje existe um medo, né, dos jovens advogados de fazer um negócio chamado sustentação oral. Você Uhum. precisa ir lá no tribunal, falar, colocar beca e tal, falar para os desembargadores. E aí é impressionante a quantidade de pessoas, Thiago, que não vão fazer isso. E olha só que perda de oportunidade. Você está no recurso, você tem 15 minutos para falar para os desembargadores, para explicar seu problema. Aquilo que você só escreveu, que muitas vezes quando você escreve não dá para entender direito, aí você vai ficar à mercê do que eles entenderam. Aí você tem 15 minutos para ir lá e falar: ó, isso é assim, é assado, tá. E os colegas não vão por medo. Ou tem que contratar outro colega. Aí eu falo: poxa, mas espera aí, quando. Porque todo mundo, quando começa a faculdade, a gente já fica pensando lá, você é ministro, você não sei o quê. E aí, depois que você se forma, que você tem a carteira, você tem medo de ir lá falar com os caras para resolver um problema do seu cliente. É 15 minutos. Eu falo, gente, 15 minutos que você tem. Tem grupos de empresários aí que o cara paga uma bala por ano e vai falar 1 minuto cada É. reunião. E uma vez por ano ele fala 10. Aí você tem Uhum. 15. Então, eu comecei a pensar assim também. Isso me ajudou, sabe? E eu acho que foi aí que eu falei para você que talvez se eu tivesse te conhecido, se tivesse um mentor lá atrás, eu teria reduzido mais o tempo de alcançar um patamar que eu já tinha lá atrás. Mas aí Uhum. por você achar que é pequeno, que você não pode, que você não vai dar certo, Ou que às vezes não precisa. ou que às vezes não Não é o precisa, momento, não tá preparado. A pessoa fala, é. ah, acho que eu não tô preparado, né? Eu acho que não é o momento para isso agora, né? Então, e você lida com isso? Toda hora, toda hora. Só que qual que é a questão? A questão é que você percebe que o mundo que nós estamos hoje é um mundo onde a pessoa tem que enxergar os próximos 10 anos. Perfeito. Todo profissional, na minha visão, que enxerga de forma momentânea, ele vai estar morto nos próximos meses e anos. Morto que eu falo é o seguinte, ou ele pode quebrar a empresa dele, entendeu? Porque não abriu. Porque às vezes, por exemplo, existe o patriarca aqui, vamos lá, o pai. Ele enxergou, às vezes ele construiu um negócio muito grande. Só que as coisas estão mudando muito rápido. E às vezes ele Sim. tem filhos envolvidos dentro do negócio. Os filhos dão uma certa opinião dentro da visão. E ele não aceita porque ele acredita que aquilo é o melhor formato. A questão é que chega um momento que você precisa ponderar um pouco. Você precisa pelo menos ouvir ter alguns conselheiros e mentores para ter o discernimento para tomar a decisão correta em algumas coisas. Exemplo, imagina, cara, imagina uma empresa gigantesca como a Kodak que não existe mais hoje. Pois é. Você entende? É, Olha exemplos que nós temos realmente. claros de muitas marcas grandes, a Kodak é só um exemplo, que tipo assim, achou que dominou o mundo. Tivemos a Olivetti também, Entendeu? máquinas de escrever, que Você foi entendeu? aperfeiçoando Se ela a máquina tivesse de escrever. mudando e enxergar, mas por que essas empresas hoje não existem mais, sabe? E algumas que existem não vão existir nos próximos meses e anos.
porque elas não estão enxergando os próximos 10, 30 e 50 anos. Perfeito. Entendeu? E isso também serve para gente como empresário, como empreendedor, né? Na nossa profissão, no que nós desenvolvemos. E aí, quando a gente vê isso, aí você pega, por exemplo, os jovens da sua área, inclusive, né? Os estudantes, né? Que estão fazendo faculdade, cursando. Me fala um pouco quando eles acham que talvez o chat GPT não vai funcionar mais. Como que você enxerga isso? Não, na verdade, me pergunta o seguinte: você acha que o chat GPT vai acabar com o Isso. profissional do direito? Eu falo, não, não, é uma ferramenta incrível. Então, assim, não vai acabar com o curso de direito, não vai acabar com o profissional de direito, salvo se a OAB der uma carteira pro chat GPT. Aí nós vamos ter, aí vai ser Uhum. difícil ganhar dele. Mas enquanto isso, a gente precisa ser melhor ainda, ser os melhores profissionais do direito e usar essa ferramenta em nosso favor. Tiago, é impressionante o que essa tecnologia está trazendo. E realmente muitos colegas estão ficando para trás. Porque hoje você pega uma ferramenta como essa que te ajuda a buscar informações rápidas, aquilo que a gente demorava uma semana, 15 dias. Então, ou seja, ele não vai acabar com o profissional do direito, ele vai potencializar aquilo que a gente faz. De repente, por exemplo, uma ação que eu cobrava X para fazer, eu vou poder cobrar menos, porque eu vou ter uma quantidade maior que eu vou, Vai vou conseguir escalar fazer. isso, né? Vou Vai ter mais escalar. pessoas. Eu tenho um robô aqui que vai buscar para mim jurisprudência, que vai Uhum. já facilitar alguma coisa. Vou aumentar o número de profissionais, porque eu vou ter que também ter alguém para conferir o trabalho desse robô. Mas o profissional do direito hoje não pode ser reticente dessas tecnologias. Seja o chat GPT, eu já vi que tem outros dois aí parecidos, as redes sociais, né? Eu, por exemplo, fui um cara que demorei muito, porque eu achava que não, a nossa coisa ali do off, de estar indo na reunião X, né? E não é assim. Esse é o mundo atual, né? Uhum. Como foi lá atrás, Tem que assim, se as adaptar, pessoas. né? As pessoas, quando surgiu o e-mail, não gostavam do e-mail. O e-mail, pô, era tão bom datilografar a carta, mandar pelo É, correio, mas hoje ninguém vive sem o e-mail, sem o WhatsApp. Então nós isso. temos que buscar realmente, e aqui eu tô falando de alguém que mais uma vez está virando a chave, Que bom. né? E eu te agradeço por esse me ajudar nessa virada de chave, porque realmente o caminho agora é isso, a gente tem que usar isso tudo a nosso favor. Sim. Chega de achar que, sabe, a gente demora muito porque a gente fica ali perdendo tempo, falando, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, isso não vai não sei o quê. E aí, quando você vai ver, você ficou um ano reclamando do negócio e passou uma boiada do teu lado, aí você fala, pessoal, você tá lá atrás falando que aquilo não vai dar certo, a galera tá lá na frente. Isso aí. Entendeu? E você tá aqui atrás. E aí, pra você alcançar essa turma, demora. Demora. Estão Então, assim, correndo, né? estão correndo. Então, assim, o empreendedor de hoje, que tá só dentro da empresa dele lá, pegando lista de telefone para ficar ligando pro. Morreu. Se você não for buscar se conectar com a sociedade, se conectar com outros empresários, ter um mentor para você, para te orientar, não tá dentro da tecnologia e não entender que você é um empresário também, seja lá o psicólogo, o advogado, o contador, não vai dar certo. Vai se tornar mais do mesmo. O mais do mesmo. E vai acontecer o quê? Você vai desanimar. Boa. Vai desanimar. E eu fico triste, Thiago, de ver tantos colegas do direito que largaram o direito e estão fazendo outros trabalhos, e assim, todo trabalho é importante, todo trabalho enobrece o homem, mas ele gastou muito tempo da vida. E ele desanimou por quê? Porque ele desistiu de mudar, desistiu Se de posicionar, aceitar, de né? se posicionar e ficou escondido numa coisa que ele não quer fazer. Imagina só, daqui 10, 20 anos que ele olhar para trás, eu ouço às vezes alguém falar assim, eu fui formado, eu já tive até o AB, mas não dava certo, era muita coisa errada, nananana, e ficou para trás. E aí, imagina a frustração dessa pessoa, Uhum. né? Então, eu acho que nunca é tarde para você mudar, nunca é tarde para você reconhecer que você ficou para trás e pedir ajuda. Boa. Inclusive, o Robson, eu tenho uma pergunta um pouquinho, talvez polêmica, mas talvez seja um achismo meu, né? Mas eu quero saber de você. Eu sempre tive a impressão
que a galera do seu meio, assim, os advogados, eles, assim, iniciam mais, às vezes, principalmente se tratando dos jovens, mas depois, conforme as pessoas vão crescendo, digamos assim. Eu tive a impressão que às vezes o ego é muito grande, às vezes o cara já quer, por exemplo, assim, botar. Tá começando a botar, às vezes vende a casa, faz o maior empréstimo do mundo, botar um puta escritório, o carro lá, tipo, que já quer colocar uma nave. Eu não sei se é impressão, eu não sei se isso é apenas uma percepção, e eu quero saber se isso existe mesmo de fato, e o quanto que você acha que isso pode influenciar para positivo e até que ponto isso pode ser negativo. E se isso acontece mesmo, você é só uma loucura Poxa, minha. Thiago, aí é uma. Você tá me colocando numa saia justa, mas eu não quero nem Por isso que eu saber. falei que é polêmica, né? Eu não quero nem saber. Isso existe sim. E lamentavelmente existe. Existe aquela máxima do seguinte, né? Você tem que ter um mega escritório, você tem que ter um puta de um carrão, porque senão não vão te respeitar, não vão achar que você é um bom advogado. Mas aí você vê que hipocrisia. Eu posso ir lá e fazer, como você falou, um financiamento, tô lá todo pendurado, a casa penhorada, o Fudido. carro com busca e apreensão, mas eu tô ali. Sabe? E, infelizmente a sociedade compra muito isso. Compra muito isso. Uhum. Olha só o carrão que ele tem. Pô, esse cara deve ser bom, né? Porque olha o carro que ele anda, olha onde ele mora. Então isso daí, Thiago, eu vejo que hoje também tem mudado um pouco, tá? E assim, eu que sou mais tradicional, sempre achei que um escritório físico interessante era bacana, porque a referência que eu tinha era assim, de ver uma coisa física, mas de sempre ver uma coisa física de pessoas que tinha realmente uma estrutura construída, que Pra fazer demorou, loucura, né? para não fazer Assim, loucura. Você vê muita gente fazendo loucura mesmo. E o que acontece? E aí, na loucura, ele só pratica coisa errada, porque passa por cima do parceiro passa por da cima, outra, da mesma área, não passa ou não? acaba fazendo isso, Fica né? Que tomando o ele cliente, ou seja, começa a ser capta antiético. Existe isso ou não? irregularmente, existe muito isso, né? Porque ele vai fazendo ali uma captação, eu sou bom, sou isso, sou aquilo tal, e muitas vezes até o que está começando se sente e fala, puxa vida, né? Olha só, eu nunca vou ser isso, eu nunca vou chegar lá. Então, eu acho que assim, isso não pode existir, tá? E tem mudado muito. Eu acho que essa parte do digital tem sido muito bacana. Por quê? As pessoas valorizam aquilo que você falou que está aqui. O nosso maior potencial está aqui dentro. Não sabe? Então quer dizer que se eu estou andando de Fusca e sou um mega entendedor do assunto, não vou me contratar porque eu estou andando de Fusca. Né? Apesar que hoje Fusca não é mais referência, né? Que Fusca antigo já custa mais que um É, carro novo. é. Né? Mas eu tô com um carro popular, então não sou bom. Então, porque eu tô morando num apartamento que eu optei de alugar, etc., não sou bom. Então as pessoas precisam saber, buscar nas pessoas, não o que está de fora, mas o que é o conhecimento de Sim. fato, né? É assim, na minha visão, sabe? E assim, enxergando dentro da leitura que você está fazendo, o que eu acho é que é importante a gente saber que a primeira impressão, ela conta muito, né? Que Sim, você precisa, pô, se vestir bem. Mas para se vestir claro. bem, cara, é só você ir ali, compra, por exemplo, 3 ternos, exemplo, tô falando da Sim, área agora, um exemplo, sim, né? Compra sim. 3 ternos, ou 3, 4, 5 roupas ali, vai estar vestido bem, barba feita, cabelo feito, que seja mulher, Isso, exato. você vai estar bem, beleza. Você pode fazer uma puta parceria, por exemplo, com alguém que já tem um nível de estrutura. Por que eu falo isso? Porque às vezes o cara que é jovem que está entrando, às vezes ele se sente muito pequeno, fala assim, como que eu vou competir? Né? Uhum. Porque aí eu acho que o cara que entra, aí você vai me dizer, isso não é só na área advocatícia, tá? O cara que entra para competir, ele já entra perdendo, porque ele tem É, que entrar pensando em ser melhor e isso, ser bom cada vez mais, entendeu? E é muito importante ele entender que o outro lado, ele consegue, através do comportamento dele, olhar e falar assim, porra, velho, esse cara tá começando, mas esse bicho é bom. exato. Concorda? Existe essa confiança, que eu acho que você deve ter tido Sim, isso não, inúmeras vezes, né? eu já tive os dois efeitos, Thiago. O Aham. efeito do cliente me descredibilizar porque olhou do outro lado e falou: puxa vida, nós estamos brigando contra o escritório tal, contra o doutor fulano, e já achou que estava perdido. E quando nós ganhamos, né, na primeira instância, ainda ele falou: na primeira ganhamos, na segunda vamos perder, porque esses caras não vão deixar barato. E nós ganhamos na segunda. Então,
aquilo que você falou, o pequeno, o que está começando, ele já começa com dois pés para trás. Então ele tem que fazer o dobro para conseguir chegar na confiança. E Uhum. hoje, graças a Deus, e lá atrás também eu tive pessoas que acreditaram. Falou, Robson, ele é grande, mas eu tenho certeza que você vai batalhar. E quando vem esse sentimento de confiança em você, Thiago, aí, cara, não tem ninguém atravessa seu caminho, porque você tá ali ávido a vencer. Mas mesmo que você não vença, eu sempre coloco aquele ditado seguinte: eu vou cair, mas se eu cair, eu vou cair atirando. Boa. Mas você passa essa confiança. É exatamente isso que eu acredito que é uma coisa, por exemplo, que eu passo no que eu faço também, que não só quem está começando, porque também quem já está na área, isso não importa qual seja a área, dependendo do nível de cliente, ele treme as pernas. Sim, isso não. Concorda? Não, tipo, não importa. Concordo, Por exemplo, concordo. eu faço palestras há muito tempo, beleza. Mas tá, aí eu vou pra, sei lá, Harvard e vou palestrar para um exemplo. Imagina que eu vou palestrar para nível internacional, para um meio que tem, sei lá, 50 presidentes mundiais de países. Porra, é diferente. Então, por ser diferente, automaticamente você começa a sentir algumas coisas. No entanto, essa confiança, quando você entende do que você domina de verdade, você passa, não é quando você fala, é no olhar. Só olha pra você e fala assim, cara, esse cara é foda. Vai olhar pra o Robson e falar assim, vai olhar pro Thiago e falar, esse cara é foda. Vai olhar pra você e vai dizer, esse cara É, é foda. E você vai mostrar pra ele, mostrar a segurança, vai, pode ficar em paz, a gente vai resolver esse problema. Agora, o que eu acho é que ser verdadeiro é muito importante. Porque às vezes o cara não resolve o problema mesmo. E aí ele fala que é, resolve só para, né, digamos assim, para poder fechar aquele negócio ali, ou isso. aquele cliente. E às vezes ele faz isso porque tem uma pressão muito grande, porque ele tomou um passo muito largo, como por exemplo, investir ou não deveria investir em questão de escritório, num nível de estrutura diferente. E aí, isso desestrutura o nível do cliente, eu acho, né? Aí você me diz. Acaba desestruturando em casa também, a sua base familiar, porque, porra, velho, se você faz merda, você leva isso pra casa também. Exato, Daqui a pouco, a maioria dos relacionamentos termina, boa parte dele é por questões financeiras, exato. entendeu? Então isso acaba atrapalhando o relacionamento conjugal e você, por decisões erradas, você acaba danificando, né, toda uma estrutura que você começou a construir, né, que você achava que aquilo ali era a solução. E nem sempre é isso, né? Pelo menos essa é a minha visão. Não sei se o que é que você indicaria para o jovem que está iniciando, digamos assim, né? Que é o cara que às vezes ele vai falar assim, porque tem um jovem que está iniciando que já vem de uma classe média alta. Perfeito. Beleza, tá tudo certo. Se pode começar, mano, começa. Isso. Não é E, tipo e assim, ele não tem culpa que é graças a rico, Deus, que a né? família é Tá rica. ótimo, Pô, né? perfeito. E que eu acho que se o cara puder, é massa. Sim, Entendeu? sim, E sim. mesmo que ele consiga fazer isso de uma outra forma, mas desde que não haja uma desestrutura, Exato. perfeito, é Perfeito. sabedoria. Tá Tá corretíssimo. ótimo. Mas quando você faz isso pra provar pro outro ser melhor, ou que tem mais, que isso acontece muito meio que uma concorrência, não é? Sim, sim. Ou não? Acontece, né? Hoje, Thiago, nós temos uma conexão assim com inúmeros escritórios. Desde o escritório que tem uma pessoa só trabalhando, até grandes escritórios que são reconhecidos e que nós transitamos ali e conversamos entre nós de uma forma igual. Nós somos colegas. Uhum. Então esse daqui está muito grande, só que assim também, ele tem uma história lá por trás. Esse daqui está pequeno, mas ele está no começo da história. Então, quando você começa a interagir e entende o seu lugar e vê o que você precisa para chegar lá, muda bastante. Agora, quando tem essa coisa da concorrência, na nossa área, eu me incomodava muito com uma coisa assim. Você conhece fulano de tal? Você sabe, não, meu advogado é o doutor tal. É, Então, mais ou menos assim, para depreciar você, né? Ah, não, eu já tenho o doutor fulano lá, né? E aí, o tempo já me trouxe situações assim, que esses tais doutores, que eram os grandes bambambãs, eu já litiguei contra. E para nossa felicidade, a gente já conseguiu ter sucesso. E tudo bem, faz parte, né? Mas o que as pessoas precisam ver é o seguinte:
Não é o fulano de tal, não é porque ele tem isso, não é porque ele tem aquilo, mas é porque ele construiu aquela história, ele fez a coisa ficar. E eu reconheço hoje, assim, principalmente quando eu tenho. E eu falo para as pessoas, a gente tem que saber perder também. Boa. Uma das coisas que mudou para mim foi quando eu aprendi a perder. Eu não aceitava perder. Poxa, puxa, tinha uma audiência que depois a sentença vinha ruim, eu falava, meu Deus, tô na área certa, será que eu fiz a coisa certa? Eu devia ter ficado. E aí vinha alguma coisa que eu falava assim, mas peraí, tem um recurso. Recorre. E conta pro teu cliente também que aconteceu, que você fez o que você tinha que fazer, né? Porque às vezes você fica com medo, se omite, E a perda né? faz parte, né? A perda faz parte. E eu fico vendo muito jovem sofrer com isso. Ah, eu nem contei pro meu cliente ainda. Você tem que contar. Você tá com medo do quê? Você não fez o que você tinha que fazer? Você não defendeu? Você não buscou informação? Tá aqui. O máximo que ele pode fazer é o seguinte: ele não querer mais você para continuar, ou ele vai ver o que você fez e vai continuar com você. Mas a gente tem que saber jogar o jogo. Mas para quem tá começando, Thiago, é difícil isso. Mas você não acha, Robson, assim, eu vou falar para o que eu faço nas minhas coisas, nos meus negócios, que a clareza desde o início é importante, esse contato quando o cliente chega e fala assim, Fundamental. mostrar para ele que existem os dois lados desde o início, antes de acontecer, Fundamental, Thiago. ou você não acha que isso influencia muito na hora Influencia. de passar isso para o cliente? E com Influencia. certeza você faz, né? Não, influencia e assim, eu acho que para todos os negócios tem que ser assim, né? Até os meus clientes que às vezes têm problema com o fornecedor, com o cliente deles, é, tem que ser jogo limpo. Isso. Não tem erro. Jogo limpo. E aí vai estar ali, a empresa às vezes tem o advogado, ele tem, o meu cliente tem eu como advogado. Nós vamos buscar ajustar alguma coisa. Errou, vamos pegar ali na hora. Porque às vezes essa é uma falha que você teve e que fazendo um bom acordo, nem que ele não vá ser mais seu cliente, mas é muito melhor você encerrar uma coisa de uma forma correta do que você deixar um problema ser germinado. Dali a alguns anos ele vai explodir, não vai ter jeito. Então, o que, que acontece? É fundamental que a gente tenha. Eu sempre uso um tripé que é o comprometimento, ética e qualidade Boa. naquilo que você faz. Se você não tiver isso, não for sincero com o teu cliente, não abrir o jogo, não vai. A pior coisa que tem é você ser contratado por uma coisa que não existe. Você falar o que o cara quer ouvir e ele te contrata porque você falou o que ele quer ouvir. Aí lá na frente você vai, olha, então, o juiz, você vê como é que é, né? Juiz é assim, vai saber se é Terceirizando a outra culpa, parte. né? Terceirizando, ó, não sabe. Os seus termos são. Autorresponsabilidade, né? Olha, Tem você que tem os ter. termos certos. Então não pode ter isso. E Uhum, aí você fala, mas se eu contar também tudo, eu vou perder o cliente. É melhor que perca do que depois você vai ter um mega problema. Entende? uhum, É lógico que isso tudo hoje a gente veio aperfeiçoando, Thiago. Eu não posso ser hipócrita também sim. de não dizer que eu já falei alguma coisa que o cliente quer ouvir. Porque você tem que também ter um Normal, jogo de né? cintura, Sim, né? claro. Olha, nós podemos, mas isso aqui nós vamos ter esse problema aqui, aqui, acolá. Pode existir essa possibilidade disso, Isso, né? Você sempre vai exatamente. garantir aquilo ali, mas É, vai dizer que existe a até porque possibilidade. é aquela coisa que muita gente às vezes fala, meu advogado falou que tava ganho. Pô, você tava ganho, pô, Né? né? Então, não é assim, nós somos meio. Eu acho que os profissionais liberais somos meios. Você que é um mentor, você é meio, porque também imagina só, você tá dando toda a orientação. Se o cara não seguir, não fizer como é que faz? Aí ele vai falar, Thiago, e agora? Eu já começo a mentoria falando o seguinte: o cara paga e paga caro, digamos assim, né, para um nível tradicional, e eu já falo para ele: 50% responsabilidade minha, 50% responsabilidade sua. Sem ter a Perfeito. sua execução, filho, não vai funcionar. Tem que ter o outro lado, tem que ter o complemento, né? E eu acho que em toda área sempre tem o outro lado também. É importante entender que existe os dois lados, mas qual que é o melhor de tudo? É você se garantir no que você faz. Exato. Entendeu? Porque quando você se garante no que você faz, você passa aquilo ali com clareza, você passa ali com verdade, né? E a outra pessoa sente o principal, que é o que você consegue fazer muito, né, no seu dia a dia com seus clientes, é a confiança. De entender que você deu o seu melhor. Entendeu? Isso. Então isso que é muito, digamos assim, muito foda, sabe? O cara entender assim, cara, sabe aquela história de assim, a gente não conseguiu, mas eu sei que foi foda e foi dado o melhor. Que tem que entender que existe outro lado também, que é normal, é comum, Sim. é isso, é no mundo do empreendedorismo, eu falo sempre isso. Empreender, cara, o cara precisa estar pronto para o pior e trabalhar sempre o melhor.
Tá entendeu? perfeito. Então, quando eu estou pronto para o pior, não importa, eu já estou pronto. Qualquer pior coisa pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer é acontecer isso aqui. Isso. Mas nós não vamos pensar nisso, isso nós já sabemos. E é- Agora, 99% só na solução. mas é fundamental saber que aquilo pode Entender, acontecer, né? pode, que é verdade, né? E uma outra coisa que acontece, Thiago, é assim, a desunião da classe. Uhum. Hoje eu acho que está melhorando um pouco, mas a nossa classe, pelo menos a classe jurídica, sempre foi desunida. Então a gente não está ali discutindo, vendo melhoria, né? E eu vejo outras classes também que são. E vejo classes que são unidas e como que elas conseguem mudar um monte de coisa. Hoje no meio jurídico, a grande dúvida de quem está começando é como é que eu faço, quanto que eu cobro, né? E por que fica isso? Porque existe uma tabela hipervariada, né? Ninguém conversa para fortalecer uma tabela XPTO que possa ser justa, que possa fazer todo mundo feliz. Então, fulano cobrou tanto, eu vou cobrar menos. E fica aquela... E é por isso, não atrapalhando, Robson, Nossa, que eu acho que o profissional, ele precisa elevar sua credibilidade, o seu valor, e foda-se que alguém cobre menos. Se quiser alguém, entendeu? exato. Por exemplo, vou falar por mim. Existe, por exemplo, o cara vai falar assim, não, eu preciso de um mentor. Se for na área do hiperfoco, do foco, esqueça, cara. Eu me garanto que eu faço. E eu não me importo que alguém cobre menos. Inclusive, se a pessoa for pra lá, eu acho até melhor. Por quê? Porque o meu valor é esse e só vai subir daqui pra frente. E ponto final. Perfeito. Mas eu tenho certeza que o que eu tô prometendo, a pessoa recebe. Tiago, eu tinha um jargão que eu usava lá no norte, que era muito difícil de ter profissionais. E aí eu sempre, quando tinha que trazer alguém ou aumentar o salário de alguém ou contratar alguém, que chegavam as propostas, eu colocava assim: tem gente que custa e tem gente que vale. Pô, Então quem vale, vale. vale. E E quem ponto. custa tem que ser igual o Jorge Paulo Lema fala. Custo você tem que cortar igual unha o tempo todo. Então, Isso aí. quem Que... vale, vale. Quem custa, não adianta. Então, muitos empresários hoje fazem escolhas erradas e ficam tendo custo, 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 custo e custo. Como você falou, olha o seu know-how, olha a sua experiência. Vai ter outros mentores? Vai. Mas e aí? Será que tem tudo isso? E aí ele não vai ter custo? Aí daqui a pouco, quando ele voltar para o Thiago, o valor do Thiago é o dobro. Ele fala, pô, mas Thiago, era. Mas Entendeu? passou, porque conforme as coisas vão se potencializando, você vai ajustando muitas outras coisas, né? Exatamente, então tem muito isso. E o que eu falo também para os empresários, Thiago, eu falei aqui da nossa. Mas os empresários também, eu sempre digo: você precisa buscar a sua classe. Eu sou do setor metalúrgico, sou do setor de massa, sou do setor alimentício. Vá procurar a sua entidade de classe. Tem que ir lá ver o que está acontecendo. Tem que ir lá no sindicato, porque tem o Uhum, sindicato do trabalhador, mas tem o sindicato do empregador. Vai lá ver o que está acontecendo. uhum. Conecta lá com o pessoal, vai na associação comercial, vai na associação do bairro, vai na reunião do condomínio, mas precisa estar conectado. E eu Fantástico. preciso ter meu produto ali também para vender. Então, às vezes, o cliente, quando chega, ele está com um monte de problema. Mas o que você está fazendo? Cara, eu não consigo nem chegar na minha empresa porque é um monte de gente olhando para mim, me cobrando, porque não está liderando. E aí é onde. E aí você vê, né, Thiago, que o que falta às vezes é isso, é ter alguém que possa É. direcionar, porque nós somos limitados, né, a um determinado segmento. Eu não posso ser o contador, não posso ser o mentor, né? Posso ser o mentor num processo, numa coisa, mas não dá para poder Tem que ser direcionar esse cara. especialista, Tem que, né? exatamente. Isso nós vamos falar também em um outro momento, que na verdade, se a gente fosse continuar aqui, a gente ficava até a noite, né, Pois Robson? é, exatamente. Eu Eu acho que queria, inclusive, queria agradecer, né, pelo momento, por esse bate-papo gostoso, né, porque eu que agradeço. realmente, né, é muita contribuição para quem vai assistir, né, e tamo junto, né? E Eu, se você fosse dar uma mensagem para as pessoas, né, qual seria a mensagem que você daria para elas? não, a mensagem que eu dou para as pessoas é: se conecte. Ao empresário, se conecte. Procure entender tua empresa. E o mais importante de tudo, nunca abandone tua família.